vários no colo. A gente dá colo, tá? Na nossa sala. A gente acha muito importante. Então, a gente tem que pensar que quando a gente leva um bebê para trocar, é o único momento que ele vai ter com a gente. Então, assim, pensando em 12 horas que esse bebê fica na creche, 11 horas, 10 horas, talvez 3, 4 trocas ao dia, ele vai ter aqueles 5 minutinhos, que ele vai ter sozinho com a tia, com a educadora, com a pessoa que ele gosta. Então, esse tempo tem que ser de qualidade, né? Então, vamos ver como. É o momento que a gente vai fortalecer os vínculos. Então, é o momento de olho no olho, é o momento de detalhes, delicadeza. A delicadeza ao encostar no bebê, ao trocar, tirar as roupas. Dos detalhes, eu falo dos detalhes porque às vezes a gente tem que pensar que a nossa mão pode estar fria, né? Então, assim, na hora que a gente vai encostar neles, o lenço às vezes é frio, né? Nessa época que tá frio pra caramba. Então, assim, pensar em tudo isso, sabe? Que tem um indivíduo ali, um ser humano na nossa frente e que ele demanda de carinho, de cuidado e de delicadeza nesse momento. É um momento de olho no olho, então, assim, de reconhecer ali, de não ver só a parte ali que eu preciso trocar, que eu preciso... fez cocô, fez xixi, eu vou só olhar aquela partezinha que eu estou limpando. Não, eu vou olhar a criança que está ali, o bebê que está ali na minha frente e vou ver ele como um todo, né? Porque às vezes tem criança que eu já presenciei isso, vai trocar, aí volta do mesmo jeito que entrou, né? O cabelo doido, a roupa sei lá como, e não, gente, é por inteiro. A gente está lá, o ato de pentear o cabelo, né? De mostrar para essa criança que ela, né, precisa ter esses cuidados e ela se sentir cuidada, ela se sentir ali querida, isso faz muita diferença. E aí, só para responder que a gente não troca, né, só cocô, assim, nesse momento a gente observa como que está toda a parte de desenvolvimento da criança, então motor, intelectual, a fala, né, porque eles falam, mesmo que eles não falem palavras, eles demonstram nas atitudes, né, que eles estão se comunicando com a gente. Interação, né, as atitudes. Então a gente observa muito a gente faz muito além de trocar um cocô, de trocar uma fralda. Nesse momento de troca, a gente observa toda essa criança como um todo, né, como que ela está dentro da idade, do desenvolvimento, né. Eu não falo muito né? Ai, gente. E nesse momento também ele toma consciência do corpo. Então, quando a gente está trocando, a gente nomeia as partes. Dá o seu pezinho para a gente colocar na calça. Vamos dar o pezinho para pôr a meia. Dá a mãozinha para a gente pôr na blusa, a cabeça. Olha, eu vou passar a camiseta pela sua cabeça. E nomeando todas as ações, que a partir disso ele começa a ter consciência do próprio corpo. Certo? E aí eu coloquei momentos de vivência, porque assim, no versário 1, a gente pode querer planejar muita coisa, só que nada dá certo. A gente planeja a atividade, na hora de dar atividade eles choram, é um chorando, é um dormindo, né, aquela loucura e praticamente a gente não consegue fazer uma atividade elaborada. Mas a gente desenvolve várias coisas, né, nesses momentos. Então, assim, eu falo que o educador ele tem que ter a preocupação com a estética, cuidados com o ambiente e objetos a serem explorados. Então, assim, a estética é muito importante. Por mais que, às vezes, a estética da nossa sala não dependa da gente, a pintura tá feia, a parede descascando, o chão soltando, porque às vezes acontece isso, que a gente tem que, né, às vezes a criança vai cutucando com o dedo e faz um buraquinho lá no canto, vai soltando a parede. Mas a gente pode fazer outras ações para que essa estética, né, ele esteja um ambiente harmonioso e bonito. Ninguém gosta de ficar num lugar feio, né? Eu não gosto de chegar num lugar feio. As crianças também são assim, eles têm esse senso de estética. Então a gente precisa se preocupar muito com isso. E cuidar dos objetos a serem explorados, né? Eu tento não colocar esses brinquedos... Eu não gosto muito desses Fisher Price que a gente ganha de doação, esses barulhentos. Porque eles não gostam muito. O que eles gostam? Eles gostam de garrafa, eles brigam. A gente ganha uma doação desses potinhos de requeijão,
E eles brigam por aquela tampinha do requeijão como se fosse um brinquedo mega, né, incrível. Mas para ele é, para a gente não tem essa consciência, né? A gente fala, ai, nossa, estão brigando por 2 tampinhas. Mas não. E eles sabem que tampinha que é, porque tem uma vermelha e uma azul. E eles querem azul. Você pode dar a vermelha, que eles querem azul. Você pode trazer 1 milhão de tampinhas e eles querem aquela. Eles ficam brigando pela mesma tampinha. Porque eles sentem, né? Eles querem explorar aquilo. É deles, é como se fosse uma parte do corpo, uma tampinha daquela. E quando o bebê vai lá e tira, parece que pegou um pedaço deles. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Prestar atenção, não deixar ninguém tirar o brinquedo do bebê. E as atividades propostas para o pleno desenvolvimento motor e cognitivo dos bebês. E isso, no B1, eu estou falando muito do B1 porque é a sala que eu estou e é o que eu tenho mais experiência. Atividade, eu uso essa palavra aí, mas às vezes a gente tem que tomar cuidado porque às vezes a gente é meio vaidoso, né? A gente fala, nossa, vou preparar uma atividade muito legal, eles vão adorar e tal. Aí você chega lá, tá todo mundo brincando, cada um no seu cantinho com o seu brinquedo, explorando cada pedacinho da sala, e a gente quer parar aquilo para dar a nossa atividade, para fazer o planejamento. Só que às vezes a gente não tem um olhar de que eles já estão explorando, que eles já estão observando, porque eles são cientistas, né? Eles ficam testando tudo, qualquer coisinha, colocar uma bolinha dentro do baldinho. Então eles já, por eles mesmos, eles já se desenvolvem com pouca coisa, eles já estão ali experimentando na sala, e a gente precisa ter cuidado para não parar isso, fazer esse corte para colocar uma atividade que a gente acha que vai ser legal, que a gente acha que vai ser... Lógico, não estou falando aqui para a gente não estimular de nenhuma forma, mas tomar cuidado e ter um olhar atento, porque às vezes eles já estão ali experimentando e a gente não precisa quebrar isso, né? Então prestar atenção nesses momentos. E a livre exploração do ambiente. Que se a gente deixar, eles ficam o dia inteiro lá, com o mesmo brinquedo, com a mesma tampinha, com o mesmo copinho. E isso é muito importante para eles, que a gente não interrompa, né? Não fica falando, não, o que o fulaninho está fazendo, que legal, e aí você corta, né, toda essa experimentação que ele está fazendo. Então, a gente se colocar num papel mais de observador do que de ficar atuando a todo momento ali. Eles não precisam. Às vezes eles precisam de tempo, calmo, para eles explorarem por eles mesmos. E aí coloquei, né, observação a todas as situações do dia a dia. Então, se colocar como um observador das situações, porque eles conseguem demonstrar muitas coisas para a gente. E além de tudo isso que a gente já faz, a gente tem a parte, né, burocrática que eu falo, que planejar as atividades diárias e de semanas especiais propostas pela gestão, né? Então a gente sempre tem que semana do brincar, semana do, sei lá, Dia das Mães, e aí a gente sempre tem que fazer esse tipo de proposta. O registro de atividades através de relatos semanais. Então a gente faz relatórios semanais sobre tudo que a gente faz, coisas interessantes que acontecem durante a semana. A gente tem que observar o estado geral do bebê e a gente é responsável pelas ocorrências, né, atendendo os protocolos da rede. Então a gente observa tanto ocorrências tipo escorregou, machucou, bateu cabeça, arranhou, e a gente faz essa ocorrência, como a gente também é responsável por ocorrências de saúde. Então, observar o estado geral da criança, se ela apresenta alguma situação. Eu falo que a gente não tem essa capacidade de diagnosticar nada, porque a gente é educador, a gente não é médico, mas a gente tem que fazer ocorrências de saúde também. A gente se comunica com os pais através de cadernos de recado, diariamente na entrada e saída dos bebês. Responsável pela reunião de pais, né, para assuntos individuais e coletivos, com a apresentação de atividades desenvolvidas ao longo do ano. Então, a gente ainda faz reuniões semestrais para mostrar tudo que a gente fez durante o semestre, apresentar as atividades com fotos. Pelo menos essa é a realidade da creche onde eu estou, tá, gente? Então, eu coloquei, né, que as auxiliares de educação infantil são as responsáveis pelas relações de qualidade, em que o toque é respeitoso e o olhar é atento. Então,
essa relação de qualidade é muito importante, o toque respeitoso e sempre ser um observador mesmo dos bebês. E aí, em todos os momentos, tentar fazer com que o bebê se perceba ativo, competente, digno de atenção e reconhecido em sua individualidade. E aí, para fechar, né, a atuação de cuidados indissociáveis de ações educativas. Né, são responsáveis pelo pleno desenvolvimento motor, emocional, social, ético e cognitivo. Então, a gente é responsável por tudo isso. A nossa relação de cuidado com os bebês, ela sempre é educativa, não tem como separar isso, tá? E a gente é responsável através de todas as ações diárias, todos os momentos, pelo desenvolvimento, né? O motor, ele vai se desenvolver ali pela livre exploração e tudo, mas emocional, social, ético e cognitivo. Eu queria falar que eu quis falar um pouco da minha prática, que eu sei que é diferenciada, que tem escolas e creches que essa realidade é muito diferente, que tem gente que atua aí sozinha em sala, com muitas crianças, pela falta de funcionários. E falar que a gente só conseguiu exercer esse trabalho lá porque é uma briga de muitos anos. Faz 5 anos que eu tento fazer o que eu faço hoje, sabe? Então foi muita conversa, levar muito documento, muito estudo para discutir mesmo. Falar, a gente quer fazer assim porque tal estudo fala que isso é importante. E levar essa documentação para conversar com a gestão, ter uma equipe que topa, que acredita, que estuda junto, né? E eu acho que, assim, quem ainda não consegue ter esse tipo de prática, eu acho que não desanima. Eu acho que a gente tem que correr muito atrás de cursos por fora, porque só a faculdade não me deu base. Quando eu entrei no primeiro ano no B1, no primeiro dia, eu não sabia o que fazer com aquele monte de criança, que a faculdade não me deu base para aquilo, então eu fui buscar conhecimento fora. Eu sei que é difícil, porque são caros, mas vale a pena investir para cada vez melhorar a nossa prática. E não desistir, gente, porque as crianças estão lá e elas dependem da gente, e a gente tem que estar lá para fazer o nosso melhor todo dia, por mais que tenha todas as dificuldades que a gente possa imaginar, mas eles precisam do nosso melhor lá, tá bom? Obrigada, pessoal. Obrigada, Camille. Excelente aí você compartilhar um pouquinho da